Galera, ó, voltamos para mais exemplos aí de reação de neutralização total ácido-base. Então aqui nós temos o ácido nítrico reagindo com hidróxido de alumínio, ok? No quinto exemplo, nós temos o ácido sulfuroso. Já mudei, olha só. Ao invés de escrever o H2SO4, eu escrevi o H2SO3, que é o ácido sulfuroso, com o hidróxido de cálcio ou água de cal, né? Ou cal extinta, cal apagada. E aqui é o HNO2, que é o ácido nitroso. Lembra, o HNO3 é o nítrico, esse é o nitroso, tá? E aqui, toma cuidado, esse aqui é o hidróxido de ferro 2, porque o ferro tem duas valências, dois estados de oxidação, ferro 2 e ferro 3. Esse é o hidróxido de ferro 2. Beleza? Como que nós vamos fazer? Nós vamos olhar, primeiramente, se a quantidade de H+, e o H- já se neutralizam, senão a gente tem que balancear. Então vejam só, 1 mol só de H+, 3 mols de OH-. Então a reação não está neutralizada totalmente, né? Para neutralizar totalmente, nós teremos que ter a mesma quantidade. Então aqui serão 3 mols de ácido para 1 mol só de base. Então vejam, 3 de ácido com 3 de base, 3H+ com 3 OH-, isso nos leva a encontrar no final da reação 3 mols de água. Então aqui nós teremos 3 mols de água. Percebam que o sal sempre vai ficar na proporção de 1 mol quando é formado, gerado. Então 3 mols de água. Como que dá um nome para esse sal, né? E a formulação dele? Vamos ver aqui. Olha só, a carga do alumínio é 3+, ó, 3. E a carga do NO3, que é o nitrato, é 1-, porque só tenho um hidrogênio ionizável ali, H+, só um, então 1-. O que nós montaremos aqui? Ó? Segundo aquela ideia de compostos iônicos, né, você vai pegar e escrever primeiro o cátion, depois o ânion. Então vai ficar Al, NO3, 3. Ou seja, a gente tem um só de alumínio, está balanceado aqui, ó, um só de alumínio, e tem 3 mols de nitrato, ó, 3 mols. Então Al, NO3, 3. Nomes, como fica aqui, ó. Lembrando, terminação ico. A terminação ico vai gerar para a gente a terminação ato. Lembrando, teimoso mosquito, te mato, te pico, te meto no vidrico. Então aqui terminou ico, o ânion vai terminar em ato, então vai ficar nitrato de alumínio. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. Já vamos pegar aqui, olha, já na raiz do nome. Sulfuroso, teimoso, mosquito. Então, quando terminar em oso, vai ser ito. Beleza? Vamos verificar a proporção de H+ e OH-. São 2 mols de H+ e 2 mols de OH-. 2 e 2 está na proporção. Então, qual é a proporção? É um só desse e um só desse. Mas quantas águas nós iremos formar? São 2 de H+ e 2 de OH-. Nós teremos a formação de 2 mols de água. Então aqui, olha, 2 mols de água. Lembrando que o sal sempre será formado na proporção de 1 mol. Então 2 mols de água. Como que fica o nome desse, né, composto lá na forma de sal? Vai ficar sulfuroso, aqui vai ficar sulfito. Teimoso, mosquito. Sulfito de cálcio. Beleza? Então essa é a ideia. Como que ficam as cargas para formular o composto? A carga aqui, olha, vai ser 2+, aqui 2+, e a carga aqui vai ser 2-. Ó, 2-. Então, 2+, 2-, neutraliza, né? E aí forma o composto CaSO3, sulfito de cálcio. Vamos para o nosso último exemplo, que é o ácido nitroso. Vamos fazer a mesma coisa, vamos pegar na raiz do nome aqui, ó. Então, oso, o ânion vai ser ito, beleza? Vamos ver as cargas. Cada hora eu estou fazendo de um jeito para você ir pegando, ó. Vamos ver as cargas. Carga 2. Aqui a carga, só tem um hidrogênio ionizável. Carga 1. Então é NO2, 1-. Vamos verificar agora a proporção de H+ e a proporção de OH-. Nós temos aqui 1 mol de H+, 2 mols de OH-. Para neutralizar tudo, eu tenho que balancear isso aqui. Então, aqui nós teremos 2 mols de ácido para 1 mol de base, beleza? E aí a fórmula do sal vai ficar Fe2+, com NO2-. E aí nós pegamos só um de ferro. E pegamos aqui, olha, na verdade, ó, 2 de nitrito. Então aqui nós teremos, ó, Fe, um só,
NO2, 2, porque está na proporção do balanceamento. E o nome desse sal vai ser nitrito de ferro. Que tipo de ferro? Você já vai ver aqui, ó, o ferro é o ferro 2. Então vai ficar nitrito de ferro 2. Beleza? Qual é a proporção que nós iremos ter de água? Só verificar aqui, olha. São 2H+, 2OH-. 2H+, 2OH-, 2 mols de água. Então teremos aqui 2 mols de água sendo formado, beleza? Então, o que nós aprendemos então nessa primeira parte aí de neutralização? A neutralização total, onde temos que balancear todos os H+ com todos os OH- da reação de neutralização, tá bom? E nós continuaremos a falar um pouquinho mais agora sobre neutralização parcial. Chegamos na nossa última parte da aula de hoje. Nós vamos falar sobre neutralização parcial. O nome já diz parcial. Ou vai ser parcial por conta do ácido ou parcial por conta da base. Ou seja, neutralização parcial tem que sobrar H+ ou sobrar OH-. Se sobra H+, significa que neutralizou só parte dele, então é parcial. Isso aqui, ó, parcial do ácido. Se sobra OH-, vai neutralizar só parte do OH-, porque sobrou, então não neutralizou tudo. Então, neutralização parcial da base. Então, de novo, se sobrar H+, é parcial do ácido. Ok? Ó, então, vai ser parcial do ácido. Se sobrar OH-, vai ser parcial, só que agora da base. Então, fique de olho nisso. Tudo bem? Então, vamos começar aqui. Pegamos aqui o exemplo do ácido carbônico, que é um diácido, e pegamos aqui o exemplo da soda cáustica, que é o hidróxido de sódio. O que nós temos que fazer aqui? Quando o exercício fala para neutralizar parcialmente, você vai analisar a quantidade de H+ e a quantidade de OH- existente aí. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos 2H+ aqui no ácido e só temos um OH- ali na base. Se nós neutralizarmos desse modo que está, nessa proporção de 2 aqui para 1 aqui, nós teremos a neutralização de um H+ neutralizando um OH-. Ou seja, está sobrando o H+, ó, está faltando o OH-. Então, a proporção aqui, 1 para 1, vai formar 1 mol de água. Então, aqui nós teremos 1 mol de água sendo formado, beleza? Então, uma água só sendo formada. Só que sobrou aqui, olha, sobra H+ do ácido. Ó, sobra H+ do ácido. Então, nós falamos que houve uma neutralização parcial do ácido, só foi parte do ácido neutralizado. Vamos lá, já descobrimos quanto que dá de água. Agora, qual é a fórmula desse sal? Primeira coisa, o nosso ácido termina em ico. Então, o nosso ânion ele vai terminar em ato, beleza? Carbônico, carbonato. Só que esse ânion aí, carbonato, ele vai estar junto, agrupado com um cátion H+, além do cátion da base. Então, o que nós teremos aqui? Olha, vamos pensar? Nós teremos aqui o CO3 2-, por exemplo, e aqui nós teremos o Na+. Vou pegar aqui, ó, o Na+. Na+. Então é o seguinte, na hora que eu neutralizar isso aqui, né, a proporção aqui vai mudar. Vejam só, nós teremos um H+, um Na+, e aqui o CO3 2-. Então vamos colocar tudo isso em uma conta só. Ó, colocar tudo isso em uma conta só. O Na+ do cátion, que vinha primeiro, aquele H+ que sobrou, que nós não esperávamos que sobrasse aqui, ele sobrou, e, além disso, o carbonato, CO3 2-. Ó, CO3 2-. Então, o normal, a neutralização total, era para ficar o Na+ e o CO3 2-, carbonato. Mas sobra H+. O que eu vou ter que fazer? Colocar esse H+ ali no meio. Então, vai ficar, primeiro, o cátion da base, por último, o ânion, né, do ácido. E aqui sobra ainda um cátion, né, que é o cátion ainda proveniente do ácido, da neutralização parcial dele.
Vamos ver aqui as cargas? Vejam só, carga 2 menos. Aqui carga 1 mais e carga 1 mais. Então, ficaremos com 2 menos e no total, somando essas cargas, 2 mais. 2 menos com 2 mais neutraliza total. Qual é a fórmula do sal? O sal é esse daqui, ó. Esse é o sal, que ainda contém um hidrogênio. Então, a fórmula será NaHCO3. E como que é o nome desse sal? É um pouco diferente. Como sobra aqui um hidrogênio, nós vamos chamar de hidrogenocarbonato. Hidrogenocarbonato de sódio. Se sobrassem, por exemplo, 2 hidrogênios, e chamar de dihidrogenocarbonato. Mas como sobrou só um, nós vamos chamar de hidrogenocarbonato de sódio. Esse é o nome que aparece muito. Tem outros nomes também. Carbonato, que é o carbonato, ácido. Por que ácido? Porque sobra ainda um H+. Sobrou H+. Carbonato ácido de sódio é um outro nome que aparece. Mas o nome mais frequente desse composto aqui é o bicarbonato de sódio. Beleza? Então, o bicarbonato de sódio é utilizado em fermentos de pães e bolos, né? Massas aqui de pães e bolos, ó. Pães e bolos. Então aqui, olha, fermento, bicarbonato de sódio. Beleza? Então vamos lá verificar a proporção desse balanceamento. 1 mol de água que foi formado, sempre no sal vai ser 1 mol do sal. E aí vamos verificar, ó, tem 1 mol de Na+. Então aqui vai ter que ficar 1 mol de NaOH, ok? Aí tem o CO3, aqui ó, CO3, carbonato. Aqui também tem o CO3. Então aqui 1 mol, ou seja, a proporção é 1 mol desse, você viu que nós não mexemos, e 1 mol desse, nós não mexemos. Só verificamos a proporção de neutralização. 1 de H+, para 1 de OH-, sobrou H+, e aí nós teremos essa proporção de 1 para 1 para 1 para 1. Beleza? Então esse daí é o nosso exemplo do hidrogenocarbonato de sódio. Um sal que derivou de uma neutralização parcial de quem mesmo? Do ácido. Tá bom? Espero que você tenha entendido essa primeira parte. Nós vamos para a segunda parte da aula, falando da neutralização, só que parcial, da base. Voltamos aqui nessa parte final, falando agora da neutralização parcial por conta da base, tá? Então, como que nós vamos saber se vai ser parcial do ácido ou parcial da base? Basta analisarmos a quantidade de H+, né, e a quantidade de OH-. Então, esse daqui é o ácido sulfúrico. Aí você já sabe, teimoso mosquito, timato tipico, timeto no vidrico. Como esse é um ácido oxigenado, o ico vai virar ato. Então, olha só, o sulfúrico vai virar o que mesmo? Sulfato. Então, vamos lá. Vai ser sulfato de alguma coisa. Vai ser de alumínio, mas vamos verificar essa neutralização. Se pedir para fazer a neutralização parcial, você já sabe quem vai sobrar, né? Se vai sobrar H+, se vai sobrar OH-. Vamos dar uma olhada? São 2 hidrogênios ionizáveis aqui, então 2H+. Aqui são 3 hidroxilas dissociáveis. O que vai acontecer? Se nós deixarmos do jeito que está aqui, sem fazer nenhum balanceamento, como no exemplo anterior, nós teremos um H+ neutralizando um OH-. Nós teremos um H+ aqui neutralizando um OH-. Beleza? Então, você percebe que sobrou OH-. Se sobrou OH-, aqui, olha, sobrou base. Então, essa é uma neutralização parcial da base. Só parte dela foi neutralizada. Está sobrando OH-. Beleza? Então, vamos lá. Você já sabe aqui quantas águas irão formar. H+, OH-, uma água. H+, OH-, mais uma água. Então, nós teremos a formação de 2 mols de água, diferente do exemplo anterior, que dava só 1 mol de água. Então, aqui nós teremos 2 mols aqui de água, beleza? 2 mols de água. Agora, vamos ver o que sobra nessa parada toda aqui, né? O que está sobrando aqui? Olha, está sobrando o SO4 2-, o SO4 2-, que é o ânion sulfato, beleza? O que está sobrando aqui? Está sobrando o cátion alumínio, ó, o cátion alumínio, vou colocar aqui, Al3+, e está sobrando
1 mol de hidroxila. 1 mol de hidroxila. Então nós vamos ter que fazer, nós vamos ter que arranjar e colocar todo mundo junto, ó, todo mundo junto, né? Como vai ficar esse arranjo de todo mundo junto? Lembre-se, o cátion vem primeiro, depois vem o ânion do ácido. Quem sobra vai no meio. Vamos reorganizar isso? Então, olha só, com muito cuidado. O cátion vem primeiro, então Al3+. O ânion vem depois, o ânion do ácido vem depois, então aqui vai ficar SO4, 2-. Quem sobrou vai ficar no meio, seja sobra de H+, ácido, ou sobra de OH-, base, vai ficar no meio. Então, OH- vai ficar aqui no meio, ó, desse jeito. Aí nós vamos fazer a contagem lá em cima das cargas para verificar se ocorreu essa neutralização das cargas, tá bom? Então vamos ver aqui, galera. São 3 cargas positivas aqui, ó, 3 positivas. Aqui nós temos 2 cargas positivas do sulfato e uma carga, perdão, 2 cargas negativas do sulfato e uma carga negativa da hidroxila. Então, 2 negativas do sulfato com uma da hidroxila, isso vai dar 3 menos. Então, 3 menos neutraliza 3 mais. Qual é a fórmula resultante aqui? A fórmula resultante é essa daqui, ó. Al, aí coloca a hidroxila aqui, no lugar que ela tem que ficar, no meio, e ali o sulfato, desse jeito aqui, ó. Então, esse sal aqui, ele ainda sobra uma hidroxila. Então, ele tem um caráter aí, né, de sobra de hidroxila, um sal básico. Olha só o nome dele. Vai ficar hidroxi. Por que hidroxi? Sobrou hidroxila. Ó, hidroxi. Lembra? Lá ficou hidrogeno carbonato, no exemplo anterior. Hidrogeno carbonato. Se tivesse 2, dihidrogeno carbonato. Se aqui tivesse 2 hidroxilas, dihidroxi. Então, hidroxila, hidroxi. Aqui o sulfato, a gente dobra o S, né, para não ficar com o som de Z. Então vai ficar hidroxisulfato. Hidroxisulfato de alumínio. Esse é um nome que aparece muito. Hidroxisulfato de alumínio. Ou um outro nome que aparece aí de vez em quando, que é sulfato básico. Por que sulfato básico? Porque sobra OH-. Foi neutralização parcial de quem? Da base. Então é sulfato básico de alumínio, tá? Esses 2 nomes aí a gente vai ter que trabalhar. Vamos verificar, né, se essa equação já está balanceada, tudo bem? Então o que nós temos aqui, olha? Nós temos 4 mols de hidrogênio com mais um aqui dá 5. Vamos contar aqui. 3 aqui, com mais 2 dá 5 também. Então está balanceado o hidrogênio. Vamos verificar. Sulfato, SO4, SO4, está balanceado. Verificar o cátion alumínio, 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 está balanceado. Então, o que nós temos aqui? Temos a proporção, né, de 1 mol só disso aqui, de ácido sulfúrico. Vejam que 1 mol liberou 2H+, e aqui 1 mol de alumínio, ó. Ficou na proporção de 1 para 1. 1 mol de hidróxido de alumínio agora. 3 hidroxilas sendo dissociadas, liberadas da base. Então, proporção de 1 para 1, formando o que mesmo? Ó, 1 mol do sal, sempre 1 mol do sal, e aqui deu 2 mols de água. Beleza? Então, essa foi a nossa neutralização parcial da base. Então, pegamos 2 exemplos, parcial do ácido e parcial da base. Dá uma treinada em casa, pega ali alguns exercícios, dá uma olhadinha na teoria, né? Vejam lá outros exemplos e a gente vai fazer algumas listas aí para casa para vocês, tá bom? Grande beijo, muito obrigado e é isso aí. Tamo junto. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.